Boa noite, irmãos. Graça, paz e misericórdia do Senhor, que tem sido o motivo de nós estarmos aqui, de nós nos reunirmos e de nós podermos glorificar o nome do nosso Senhor. Eu quero pedir para que você fique de pé e que leiamos juntos o texto da carta de Paulo aos Romanos, no seu capítulo 1, do versículo 16 ao 17. Vamos ler todos juntos esse texto. Romanos, no seu capítulo 1, o versículo 16 e 17. Leamos. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Somente pela fé o justo pode reviver em Cristo Jesus. Somente pela fé o justo pode ter o novo nascimento em Cristo Jesus. Somente pela fé nós podemos estar aqui cultuando o nosso Deus. Por isso vamos declarar essa firmeza na fé em Cristo Jesus, cantando o hino 93. Firmeza na fé. Somente ponho a minha fé na graça excelsa de Jesus. Vamos cantar bem animados. Somente ponho a minha fé na graça excelsa de Jesus, no sacrifício remidor do sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se não lhe posso a face ver, é pela fé que vou viver. Em cada transe a suportar, eu hei de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. A sua graça é muito real, abrigo traz do temporal. A cercar-me a tentação, me fortalece sua mão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Quando a trombeta ressoar, irei com ele me encontrar. Com os salvos cantarei, louvor eterno ao grande Rei. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Vamos adorar esse Deus que nos revela a sua fé, que nos gera a fé salvadora. Eu vou pedir à nossa irmã Lívia que faça a Deus essa oração, adorando esse Deus que de forma sólida, rochosa, nos traz essa fé, a fé para a salvação em Cristo Jesus. Vamos orar. Pai, nós te adoramos porque o Senhor é um Deus sublime. Nós te adoramos porque o Senhor é um Deus acima de todos os deuses. Nós te adoramos porque a nossa fé não está firmada em homens, mas está firmada no Senhor, que é a nossa rocha, a nossa salvação. Amém, o Deus a Senhor. quem cremos, a quem servimos, o Deus a quem nós adoramos, um Deus a quem nos dá firmeza em momentos difíceis. Louvado seja o teu nome, porque só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. É verdade. Nós te adoramos pela sublimidade do teu nome.
Nós te adoramos, ó Deus, pela grandeza do Senhor. Nós te adoramos porque o Senhor é um Deus a quem nós servimos e a quem nós pomos a nossa confiança. Louvado seja o teu nome. Te agradecemos e louvamos o teu nome, pela grandeza do Senhor em nós e por nós, no nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se assentar. Abra a palavra de Deus ainda na carta de Paulo aos Romanos, no seu 5º capítulo. Carta de Paulo aos Romanos, no seu 5º capítulo. Eu quero convidar a igreja para lermos juntos do versículo 1 ao versículo de número 11. A justificação pela fé e a paz com Deus. Leiamos. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Quem recebe essa reconciliação, recebe o perdão. Quem recebe o perdão, pode dizer, justificado, pois, mediante a fé, eu tenho paz com Deus. Nós queremos deixar esse momento para que você, aqui no templo, onde você estiver, na sua casa, onde você estiver ouvindo esse vídeo, vendo esse vídeo, que você possa parar um pouquinho e confessar o seu pecado ao Senhor, clamando que em Cristo Jesus, essa fé genuína possa gerar um verdadeiro arrependimento, possa gerar uma verdadeira reconciliação, possa gerar um quebrantamento de vida. Vamos orar? Baixe a sua cabeça, feche os seus olhos, coloque-se diante do Senhor neste momento. Logo após alguns momentos silenciosos, eu vou pedir ao nosso irmão presbítero Albertino que faça a Deus uma oração. Vamos orar. Santo Deus, eterno Pai, glorificado seja o teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de estar na tua casa, te louvando e bendizendo o teu nome, Senhor. Agradecemos ao Senhor pelos teus cuidados, pelas tuas bênçãos e tuas misericórdias, Senhor. E sabemos que nós não merecemos,
mas a tua misericórdia é grandiosa para conosco, e não olha para nossas imperfeições, e tem nos agraciado, Senhor, com teu amor. Ó Senhor, venha estar abençoando a igreja, Senhor. Ó, venha estar abençoando cada um que o Senhor mesmo deu condições de estar aqui nesse templo aqui hoje, Senhor. Que também seja alcançado aqueles que não puderam vir, Senhor. Que sejam visitados pelo Senhor neste momento, Senhor. Amém, meu Deus. Ó Senhor, venha estar abençoando todas as partes deste culto. Sim, Que tudo aqui seja para a honra e glória do teu nome, Senhor. Ó Senhor, esteja nos perdoando nossos pecados, Senhor. E nos fazendo dignos, Senhor, de estar na tua presença, recebendo o alimento espiritual que vem da tua palavra, Senhor. Ó Senhor, tudo que pedimos e agradecemos é no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Não sei por que de Deus o amor a mim se revelou. Porque Jesus, meu Salvador, na cruz me resgatou. Mas eu sei em quem tenho crido. Estou bem certo que é poderoso, guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. A certeza do crente é uma fé inabalável, que persevera em todos os momentos, em todas as circunstâncias, em Cristo Jesus. Eu quero convidar a igreja para que de pé cantemos o hino de número 105, a certeza do crente. 105, a certeza do crente. Louvando o Senhor pelo perdão dos nossos pecados e pela fé cremos em Cristo Jesus. Quando cantarmos a quarta estrofe, eu vou pedir que o Ministério de Música e Louvor já se posicione aqui para continuarmos louvando e adorando o nosso Deus com cânticos espirituais. Continue louvando, glorificando o nosso Deus, até o dia que Ele venha. Salmos 34 diz assim: Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios.
Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor, e ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado do homem que nele se refugia. Nós vamos estar cantando este salmo agora. E também estaremos cantando depois algo que diz esse salmo. De confiar no Senhor, de se entregar ao Senhor, entregar o seu caminho a Ele. Que nele nós temos paz, nós temos descanso, temos refrigério em tempos difíceis, como temos vivido. É nele onde deve estar a nossa confiança. Nós vamos estar cantando isso agora. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos seus lábios o seu louvor. Alegrar-se-á no Senhor a minha alma. Alegrar-se-á no Senhor a minha alma. Engrandecer ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Engrandecer ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Seu glorioso nome, seu glorioso nome. Todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos seus lábios o seu louvor. Alegrar-se-á no Senhor a minha alma. Alegrar-se-á no Senhor a minha alma. Engrandecer ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Engrandecer ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Seu glorioso nome, seu glorioso
eu mais preciso, Jesus. Santo Deus, muito obrigada, Senhor Jesus, porque o Senhor, Deus, é tudo que nós precisamos. O Senhor, Deus, é o nosso Deus, nosso Salvador, o autor da nossa fé, é o Todo-Poderoso. Ó Deus, é quem nós clamamos, quem nós nos ajoelhamos. Ó Pai, o Senhor seja toda honra e toda glória. E nós queremos estar neste lugar, Senhor Jesus, de santidade, de adoração. Lugar, Deus, perto do Senhor, para te honrar em todas as nossas atitudes, em tudo, Deus, que pensarmos, falarmos. Ó Pai, este lugar é perto de Ti. Ó Deus, nós queremos estar, Deus, perto de Ti. Senhor Jesus, fala conosco, receba o nosso louvor, nossa adoração. É isso, Deus, que eu lhe peço e agradeço. No nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, esse lugar no Senhor, lugar consagrado ao Senhor, lugar de exaltação ao nosso Deus e lugar de exercício da nossa fé em adoração ao Senhor. Louvado seja o nosso Deus por isso. Eu quero convidá-lo para abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no seu 9º capítulo. Evangelho de Mateus, capítulo de número 9, eu lerei do versículo 1 em diante. Entrando Jesus num barco, passou para o outro lado e foi para a sua própria cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado no leito. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Mas alguns escribas diziam consigo: este blasfema. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: por que cogitais o mal no vosso coração? Pois qual é mais fácil dizer, estão perdoados os teus pecados, ou dizer, levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se, partiu para sua casa. Vendo isso, as multidões, possuídas de temor, glorificavam a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Meus queridos, o texto do evangelista Mateus, na sua singularidade, no capítulo 9, fala de algo especial na sua própria terra, na sua própria cidade. Cafarnaum é essa cidade. Cafarnaum que o profeta Isaías bem havia profetizado 700 anos antes, dizendo: mas na terra que estava aflita não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Esse episódio em Cafarnaum se encontra na Galileia dos gentios. Galileia desprezada pelos israelitas judeus da Judeia. Galileia desmerecida
por não ter ali, aos olhos dos humanos, alguém que poderia ser salvo. O próprio Natanael, quando ouvir a respeito de Jesus, diz também, de Nazaré, lá da Galileia dos gentios, pode sair alguma coisa boa. Meus queridos, Cafarnaum é a cidade do evangelista Mateus. Se você observar no capítulo 9, a partir do versículo 9, é aqui nessa cidade que Mateus ou Levi está sentado na coletoria e Jesus vai até ele e diz: segue-me, e ele se levantou. É aqui também em Cafarnaum que Jesus encontra um chefe, um centurião, que diz que a sua filha estava enferma. E Jesus então cura. É aqui em Cafarnaum que Jesus encontra outro chefe, centurião, em que o servo estava doente. E o centurião pede para que Jesus pudesse ir até a casa dele, pudesse curá-lo, curar o seu servo. E Jesus então diz para aquele homem que iria até a sua casa. Mas aquele homem diz: eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Diga apenas com uma palavra e o meu servo será curado. E Jesus olha para todos aqueles e diz: não encontrei em todo Israel uma fé tamanha igual este homem. Meus queridos, é aqui em Cafarnaum que passa esse episódio da cura de um paralítico. Mas a cura desse paralítico se dá diante de uma manifestação tremenda, que é a fé para a salvação. Por isso, nós podemos compartilhar aqui esta fé, que compartilhada pelos amigos e por este homem que estava paralisado, esta fé move esses corações. Quando compartilhamos a fé salvadora, que move corações. O versículo diz que o Senhor Jesus passou para outra banda do lago, e quando chegou na sua própria cidade, e aqui é a cidade onde ele tinha saído de Nazaré para morar em Cafarnaum, a Bíblia diz que trouxeram-lhe um paralítico deitado no leito. Trouxeram-lhe um paralítico deitado no leito. Quando compartilhamos a fé para a salvação, compartilhamos uma fé que move-nos para ir ao encontro do Salvador. Quando somos e compartilhamos a fé para a salvação, somos movidos para um só foco, para um só centro, para um só objetivo, que é encontrar o Salvador desta fé salvadora. A fé salvadora, então, move a partir destes homens. E nos 3 evangelhos sinóticos é citado esse episódio. Citado esse episódio que em outro evangelho, o evangelista diz que 4 eram esses amigos. Que 4 amigos mais um homem que estava paralisado são movidos pela fé salvadora para ir ao encontro do Salvador. Compartilhar a fé salvadora é algo tremendo e maravilhoso, porque nos leva até Jesus. Nos leva até aquele que é o único que pode salvar as nossas almas. Aquele que é o único que pode fazer algo por nós. E essa fé salvadora, ela move estes homens ao encontro do Salvador. Meu querido, eu gostaria de perguntar para você nesta noite, esta fé salvadora e somente por esta fé salvadora em Cristo Jesus, em que o Senhor mesmo nos traz e nos move,
tem movido o seu coração? Tem aquecido o mais íntimo da sua alma? Tem motivado a existência do seu dia a dia? Tem dado a alegria do seu viver? Tem te levado e direcionado a cada instante a esse Salvador? Porque esta fé salvadora nos move e há um só, e somente Ele, Jesus. Mas essa fé compartilhada para a salvação é uma fé salvadora que nos move para o Salvador. Mas que quando nós chegamos lá no Salvador, Ele nos recepciona com algo espetacular. O Salvador Jesus, em que depara com esse paralítico, e num outro evangelista diz que esses homens subiram a escada daquela casa, ao eirado, ao telhado daquela casa, e justamente naquele momento puderam descer o seu amigo que estava em paralisia à presença de Jesus. Quando aquele homem chega à presença do Senhor Jesus, o Senhor olha para ele e olha que expressão espetacular. Versículo 2 diz: E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado no leito. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: tem bom ânimo, filho. A fé para a salvação, e somente a fé em Cristo nos leva à salvação, porque nos direciona para o Salvador. É a fé que nós podemos contemplar pela revelação do próprio Cristo, que nós somos filhos. Filho, tenha bom ânimo. Filho, a sua paralisia será apenas um momento de testemunhar da glória de Deus. Filho, tenha bom ânimo, porque a fé para a salvação te move diante de mim, e eu vou mudar a sua vida. Filho, tenha bom ânimo. Se por um lado a fé para a salvação compartilhada nos leva para o Salvador, por outro lado nós recebemos dia a dia respostas desse Salvador para termos bom ânimo, para continuarmos firmes nesse propósito, nesse objetivo. Sim, meus queridos, tenha bom ânimo, filho. Tenha confiança, filho. Tenha a cada dia mais no seu coração certeza dessa fé, porque veio ao meu encontro. Essa fé salvadora nos move até Jesus, e Jesus se apraz em ter um relacionamento conosco, e esse relacionamento é desde o seu encontro nas nossas vidas até o dia final. Esse mover da fé salvadora nos leva ao Salvador. Eu gostaria de deixar com você nessa noite e perguntar: você já tem essa fé para a salvação? Te moveu ao Salvador? Esse Salvador tem a cada instante dito para você e dado esse encorajamento de ter bom ânimo. A palavra não diz o tempo que aquele homem estava na paralisia, mas a palavra diz que, embora o tempo que ele estivesse na paralisia, ele deveria receber uma notícia de esperança, uma notícia de bom ânimo, que o Salvador estava dizendo:
a Ele. E quando o Salvador, Jesus Cristo, diante de uma fé que nos move a Ele, Ele diz: filho, tenha bom ânimo. Sabe por que, filho, você deve ter bom ânimo? Olha o que está escrito aí, meu querido. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Que maravilha! Compartilhar essa fé salvadora não era apenas dos amigos do paralítico que estavam levando até Jesus. A fé salvadora não estava apenas nesses 4 homens que estavam levando, mas estava também no coração daquele paralítico. E o Senhor, ao dizer: filho, tenha bom ânimo, estão perdoados os teus pecados, é para que aquele homem pudesse, através daquela fé que nos leva para a salvação, nos leva ao Salvador, nos traz o encorajamento de um bom ânimo, de uma boa notícia, de uma notícia de esperança. Ele diz então para aquele homem: estão perdoados os teus pecados. Sabe por quê? Porque a fé para a salvação, sem perdão de pecados, não é fé salvadora. Existe fé para milagres. Existe fé para transportar montes. Existe fé para curar. Existe fé para fazer coisas extraordinárias. Mas não adianta toda essa fé sem a fé salvadora em Cristo Jesus. A fé salvadora nos leva a recebermos o perdão dos nossos pecados. Aquele paralítico, ali naquele momento, deveria refletir na sua própria existência. Apesar do seu sofrimento, apesar da sua humilhação na paralisia, apesar de tanta situação que acontecera na sua vida diante do seu corpo físico, mas o Senhor Jesus Cristo está dizendo: filho, não olhe para a sua paralisia física apenas que os seus amigos estão trazendo, mas motivado pela fé salvadora, olhe para dentro de si, filho. Olhe, filho, para que apesar de estar na paralisia, mas você não é um pobre coitado, mas você não deve viver na sua humilhação, mas você não deve se achar o mais miserável de todos os homens por causa dessa paralisia física, filho. Olhe para a paralisia espiritual que te escraviza do pecado. Olha para uma paralisia, filho, que embora eu vou te curar dessa paralisia física, mas eu quero te curar também de uma paralisia que pode te levar para o inferno, filho. Por isso, a fé que nos move para a salvação, nos leva ao Salvador que nos traz uma palavra de boa esperança, mas nos leva ao Salvador que diz que a fé salvadora é aquela que traz perdão para a moléstia de todo ser humano que se chama pecado. E o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus em Cristo Jesus é a vida eterna. Compartilhar a fé para a salvação nos traz perdão dos nossos pecados. Não sei se esse paralítico, creio eu que sim, tomou conhecimento das cartas paulinas. E se esse paralítico tivesse conhecimento e lendo as
a carta de Paulo aos Romanos no seu capítulo 5, e ao ler, deparar com a palavra dizendo: justificados, pois, mediante a fé, tenho paz com Deus. Justificados, pois, mediante a fé, sou reconciliado com o meu Salvador. Que palavra abençoadora de quem é motivado pela fé em Cristo Jesus. Mas eu não poderia deixar de ser fiel ao texto expositivo quando os escribas, e em outro texto também diz que existiam outros religiosos ali, mas os escribas, quando Jesus diz: estão perdoados os teus pecados, eles logo afirmam: este blasfema, porque quem pode perdoar pecados é somente Deus. E o versículo 4 diz: Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: por que cogitais o mal no vosso coração? Por que cogitais o mal no vosso coração? Esses aqui são aqueles que não receberam a fé salvadora. São aqueles que não são movidos, ainda que religiosos fossem, ainda que conhecedores do Evangelho estivessem, ainda que estivessem de frente do Salvador, mas não eram movidos pela fé salvadora, porque cogitavam o mal nos seus corações e não podiam adquirir em Cristo Jesus e somente pela fé em Cristo Jesus a salvação das suas vidas. E então Jesus faz esta declaração para eles: ora, pois qual é mais fácil, dizer estão perdoados os teus pecados, ou dizer levanta-te e anda? Se Jesus estivesse aqui no nosso meio, nos nossos dias, no nosso tempo presente, ele viria que está sendo muito mais fácil dizer levanta-te e anda, do que estão perdoados os teus pecados. O ser humano gosta de ouvir e de se aprazer no coração com esse levanta-te e anda. Mas Jesus se apraz diante de um coração arrependido, contrito, compungido, em que Deus não despreza quando ele diz: estão perdoados os teus pecados. Versículo 6. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Meus queridos, se essa fé para a salvação nos move ao Salvador, nos leva a esse Salvador que nos traz uma palavra de ânimo, de esperança, que nos traz uma palavra de remissão de pecados, estão perdoados os seus pecados. Ele agora diz para aquele homem se levantar. Ele que estava sempre deitado, ele agora tem uma possibilidade de ficar de pé. Mas ele que antes, agora, até então, era sempre levado por outros, agora ele pode tomar o seu leito. E aquele que foi trazido, com certeza, da sua casa, é aquele agora que não precisava de ninguém levá-lo de volta para a sua casa, porque ele iria com seus amigos, mas ele iria andando
com uma nova vida pela fé em Cristo Jesus. É assim que a fé para a salvação nos traz uma nova realidade de vida. Hoje, você vai voltar para o seu lar. Talvez você vai voltar para a sua casa. E eu gostaria de te perguntar, com qual fé você voltará para casa? Estes homens receberam a fé para a salvação. Esses homens receberam a fé que mudou a sua história. Esses homens perceberam em Cristo Jesus e movidos pelo próprio Deus, com dom do Espírito Santo, somente pela fé em Cristo Jesus é que posso ser salvo. Versículo 7 e 8. E levantando-se partiu para sua casa, e vendo isso as multidões, possuídas de temor, glorificavam a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Perceba, meu querido, que o texto do versículo 7, ainda que um texto muito robusto, dizendo que as multidões viram o acontecimento, as multidões possuíram de temor, as multidões glorificavam a Deus. Mas o final do versículo 7 diz que as multidões ainda não sabiam quem era o Salvador, que dera tal autoridade aos homens. A multidão também foi para casa extasiada, foi para casa emocionada, foi para casa glorificando a Deus, mas o texto não diz que a multidão creu pela fé salvadora em Cristo Jesus. Há, e somente pela fé, há possibilidade diante do homem receber a sua salvação, e sendo a única possibilidade que todos nós tenhamos firmeza nessa fé, certos em Cristo Jesus, para que possamos defender esse marco dos reformadores, dizendo que sola fide, ou somente pela fé em Cristo Jesus, poderei ser salvo. Vamos ficar de pé, orarmos ao Senhor, pedindo que Deus abençoe as nossas vidas, que esse mover dessa fé salvadora esteja constantemente agindo nos nossos corações, mas que essa fé salvadora nos mova para alcançarmos outros em Cristo Jesus, pelo anúncio da fé salvadora, a começar dos nossos lares, a começar daqueles que estão ao nosso redor. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, ó Deus, porque através desse compartilhar da fé salvadora, ó Deus, podemos visualizar na palavra do Senhor, ó Deus, a palavra de salvação. Ó Deus, muito obrigado, porque isso não é um mero conhecimento intelectual, isso não é uma mera experiência emocional, isso não é apenas uma cura física, psíquica.
ó Deus, emocional, volitiva na nossa vida, mas isso é a fé salvadora, que somos movidos pelo Teu Espírito Santo. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor faz tudo isso diante da salvação das nossas vidas em Cristo Jesus. Senhor, muito obrigado pela igreja do Senhor, que pode, ó Deus, com as suas portas abertas, que pode, ó Deus, de modo local, ou de modo online, ou em todas as mídias sociais, poder dizer que somente pela fé em Cristo Jesus, movido pelo Espírito Santo, é que o homem pecador pode ser salvo. Ó Deus, muito obrigado, porque podemos dizer isso em alto e bom som, que o Senhor se revelou em nós e nos trouxe esta fé para a salvação em Cristo Jesus. E agora, meus amados irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo da promessa, esteja com você, esteja com a sua família, esteja com todos aqueles e aquelas que foram salvos pela fé salvadora, hoje e sempre.